Bom dia. Dando continuidade à ideia do workshop de ontem, vamos apresentar. Eu trago aqui para vocês agora, nessa manhã, o professor Maurício Nogueira, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que vai nos falar sobre Zika e outros flavivírus. O professor Maurício é um colaborador de diversas instituições, é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e vai nos falar um pouco sobre a experiência dele. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Vamos fazer isso aqui bem estranho. Acho que é a primeira vez na vida que eu vou tentar falar sentado. Mas vale a pena. O Zanotto teve algum probleminha aí, a gente acabou atrasando, mas vamos lá. Eu quero falar, então, um pouquinho dessa inter-relação entre Zika e outros vírus. Todos lembram disso aqui? É o primeiro relato de Zika no Brasil. Isso foi publicado... O primeiro relato publicado pela Cláudia, pelo Kleber, embora o primeiro isolamento foi feito pelo Gúbio, lá na Universidade Federal da Bahia. E eu lembro quando saiu isso, eu tinha acabado de escrever o capítulo de arbovírus do livro do Trabulsi, né, na nova edição. Eu falei, gente, vou ter que refazer o capítulo e botar mais umas linhas. Porque Zika era aquele vírus obscuro, africano, ou a nossa dengue com poucos efeitos, dengue-like, e a gente achou na época que ia ser apenas mais uma chateação em termos de diagnóstico, até que veio a emergência da microcefalia e tudo virou aquela loucura que a gente viu nos últimos anos. Desde a loucura da microcefalia, diversas explicações foram levantadas sobre por que nós começamos a assistir aquela emergência, aquela epidemia de microcefalia no Nordeste brasileiro, e logo depois o porquê que a gente não viu isso no Sudeste brasileiro, ou pelo menos nas mesmas proporções. Isso gerou uma série de questões, e uma questão muito fácil de ser colocada que é quase, usar um termo feio aqui, quase que uma tara dos flavivirologistas, vem com a questão do antibody dependent enhancement, né? Ou a facilitação mediada por anticorpo, onde anticorpos heterólogos poderiam prejudicar uma infecção que veio logo após a primeira infecção. Esse é um fenômeno muito legal, e a gente vai falar sobre ele mais para frente um pouquinho, mas isso foi colocado no início da epidemia de Zika como explicação para todos os problemas, o que não fazia o menor lógica epidemiológica. Mas a epidemiologia, às vezes, é uma ciência que pouco entendida pelos virologistas de laboratório. Né? Fenômenos que a gente faz dentro do laboratório, com algumas reproduções, se tornam verdades absolutas, mesmo onde 1 milhão de pessoas dizem que aquilo não tem relevância. Então, quando começou toda essa paranoia, toda essa loucura da Zika e essa paranoia das infecções sucessivas por flavivírus, querendo explicar absolutamente tudo, eu me senti muito à vontade para estudar isso. Por quê? Eu estou numa cidade onde dengue é absolutamente endêmica. Uma cidade onde, por exemplo, em 2015, eu tive 22 mil casos de dengue clássica numa cidade com 400 mil habitantes. Eu estou falando aí de 5% de dengue clássica numa população, ou seja, numa região absolutamente endêmica para Zika, uma região onde a febre amarela é uma constante. Na minha opinião, toda essa epidemia começou lá, né, Renato? Com aquele caso na Mata dos Macacos, talvez, ou pelo menos lá começa. Então, 90% da população é vacinada para a febre amarela, mais, talvez 95%. Então, a gente vive numa região onde está ali. São José do Rio Preto, no norte do estado de São Paulo, não adianta eu querer usar o laser, que o laser não funciona na TV. E que tem um sistema de saúde muito bem organizado. Quando você tem um sistema de saúde muito bem organizado, é fácil de trabalhar. Então, nesses últimos anos, nós trabalhamos com 4 cortes populacionais. Tá? Uma corte baseada no hospital, ou seja, o que chega no meu hospital suspeito de dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Tá?
Um programa de vigilância ativa, que é feito junto com a Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente faz o diagnóstico, uma vigilância de síndrome febril aguda, com foco nas arboviroses circulantes no município. Uma corte populacional, de população geral, baseado em casas, numa região da cidade, onde a gente acompanha uma população por um longo prazo, e uma corte de mulheres grávidas. Então, com essas 4 cortes, a gente tentou responder algumas perguntas. Tá? São 4 perguntas que eu vou mostrar para vocês. A primeira, eu tenho falado nela faz tempo, quem assiste minhas apresentações vê que eu sempre estou falando nela, porque parece que não entra na cabeça dos outros. Que é a primeira pergunta. Quais são os números reais de Zika e dengue que nós temos no Brasil? Tá? Se você for no Ministério, isso aqui é só aleatoriamente, isso é de 2016, nós temos 1.487.000 casos de dengue, de acordo com o Ministério, e 211.000 casos de Zika, de acordo com o Ministério da Saúde, em casos relatados, etc. Mas como é que é feito o nosso diagnóstico? Isso aqui é o plano de contingência de São Paulo, né, o estado mais rico da nação, nosso farol, né, desenvolvimento nacional, que diz que após atingir o coeficiente de incidência, o diagnóstico passa a ser vínculo clínico epidemiológico, ou seja, manifestações clínicas e critério epidemiológico, presença ou não de epidemia. E para a Zika, nem só o coeficiente de incidência, tirando os gestantes, os casos neurológicos, o resto passa a ser clínico epidemiológico. O que é epidemiológico? Presença ou não do vírus circulando. Tá? Então, vamos lá. Por que o Estado de São Paulo hoje não tem Zika? Ou só tem Zika em 2 municípios? Só tem 2 municípios fazendo, sem ser critério clínico epidemiológico. Porque se você não procura, você não acha critério epidemiológico, então você não tem. Então você entra numa retroalimentação negativa. Tá? E clínico, é essa tabela que eu acho linda, maravilhosa. Tá? Essa tabela ela foi feita pelo Halsted, baseado no estudo de IAP, que são 200 casos. Em 200 casos de Zika, tá? Você tentou identificar um espectro clínico e tentar separar clinicamente doenças que são basicamente quase que inseparáveis. Mas eu adoro, nessa tabela, por exemplo, a questão da leucopenia e trombocitopenia ausente no Zika. Quer dizer, eu deveria descartar o caso de Zika. A hiperemia conjuntival, 4 cruzes em Zika, ou seja, todo mundo deveria ter, basicamente. Será que isso é verdade? Então, nós resolvemos olhar isso, porque a gente já teve no passado uma experiência quando você tinha só dengue. Em São José do Rio Preto, a gente estudou esses casos que foram fechados por critério clínico e epidemiológico e 80% era correto, quando era só dengue. Isso foi publicado pela gente em 2010, 2008. E agora? Bom, nós pegamos 100 pacientes que foram na unidade de emergência e saíram de lá com diagnóstico de dengue por critério clínico epidemiológico. Todos eles contam na estatística oficial brasileira como dengue. Só 45% deles tinham dengue. Isso foi começo de 2016. Foi logo no começo da Zika. E nós achamos 13 casos de Zika ali, com plaquetopenia, que não é para ter, de acordo com a tabela. Tá? E alguns com testes para dengue positivo, como o IgG, óbvio, e talvez até NS1. Mas você vai dizer... E interessante, quer dizer, quando você olha todos os estudos publicados antes que a gente, o número de casos é muito pequeno para você afirmar aquela tabela do jeito que a gente afirma. Então, como você pode ver, a mesma conjuntivite, no único estudo que foi relatado, era 60% dos casos. Então, ele não pode ser um marcador. Tá? Nos nossos casos, nenhum deles tinha conjuntivite. Absolutamente nenhum deles. E todos tinham febre, óbvio, mas tem um bias, porque eu fiz suspeitos de dengue. Então, vamos ver o contrário. Se tem um bias nesse estudo, vamos fazer o estudo invertido? Dessa vez, nós fomos ao contrário. Nós pegamos pacientes que foram à emergência e saíram com diagnóstico de Zika. 400 pacientes que estão nas estatísticas oficiais como Zika. Deles, só 20% tinha Zika.
confirmado por PCR, 11% tinha dengue e 1 tinha chikungunya. Tá? E quem conhece um pouquinho a epidemiologia de São Paulo vai lembrar que em 2016 nós tivemos uma epidemia de influenza fora de época. Na verdade, o que eu acredito é que a maioria desses pacientes tinham influenza. Por que eu penso nisso? Porque quando a gente... Opa, desculpa, está faltando um pedaço aqui. Quando você compara os pacientes que tinham arbovirose e os que não tinham arbovirose, o único sintoma clínico que separava eles, estatisticamente, era tosse. Tá? Mas, mesmo assim, por volta de 20% dos pacientes com arbovirose também tinham tosse. E quando você pega todos aqueles sintomas clínicos que estão naquela tabela e compara Zika e dengue, apenas a leucopenia é estatisticamente significante. O resto, nenhum dos sintomas são estatisticamente significantes. Ou seja, aquela tabela continua tendo a única utilidade que eu sempre achei que ela tinha, da prova para terceiro ano de medicina. Tá? Não serve para fazer nenhuma guia clínica. O fato é, nessa primeira parte, nós não sabemos quais são os números reais de dengue, zika e chikungunya no Brasil mais. A gente sabia muito bem de dengue até 3 anos atrás. Nós tínhamos dados muito sólidos. E esse número é importante por quê? Porque nós temos hoje uma vacina licenciada de dengue, 2 no pipeline em fase 3, várias vacinas de zika no pipeline, vacinas de chikungunya em fase 1. E para você, qualquer entrada de vacina no Sistema Único de Saúde vai passar por um estudo de custo-eficácia. Quanto vai custar, qual que é a eficácia. Para eu ter um estudo de custo que seja real, eu preciso saber o quê? O número de casos. Se eu não sei o número de casos, eu jamais vou conseguir ter um cálculo de custo-eficácia significativo para introduzir uma vacina, um cálculo real. Então, o que eu quero dizer é que esses critérios clínicos epidemiológicos, eles eram bons quando a gente tinha um vírus circulando. Uma epidemia de dengue, a gente pode trabalhar tranquilamente com critério clínico epidemiológico. Uma epidemia de Zika, talvez, mas com 3 vírus circulando, e talvez mais, nós temos West Nile, nós temos St. Louis circulando por aí. Talvez não seja um bom critério, talvez não, com certeza não é. E isso vai lembrar uma situação onde a gente não tem os números necessários epidemiológicos básicos que a gente precisa para planejamento em saúde pública. Não vou nem entrar no mérito do indivíduo ter direito ou não a saber que doença que ele teve, porque isso também é uma outra questão enorme. Tá? E a gente que trabalha em hospital tem, eu quero fazer o exame porque eu quero saber o que eu tenho. Ah, não, mas o critério clínico epidemiológico, não, eu quero pagar meu exame, porque eu tenho direito como cidadão em saber o que eu tive. Mas o que é mais importante em termos de saúde pública é nós não temos os dados epidemiológicos mais. E para ter esses dados no futuro, nós vamos ter que fazer estudos epidemiológicos grandes que são caríssimos feitos. Então, nós estamos economizando agora, mas vamos gastar lá na frente. Esse bairro que está marcado aí chama Vila Toninho. É um bairro em São José do Rio Preto. Como vocês podem ver, tem uma rodovia e mata pelos 3 lados. São 10 mil habitantes fechados com uma única unidade básica de saúde e uma única unidade de pronto atendimento. Eu considero isso uma microcidade dentro de São José do Rio Preto, e lá a gente tem trabalhado numa corte epidemiológica, tá? Onde a gente tem visitando casa a casa, obviamente com termo de consentimento, questionários sociodemográficos e coletas de sangue anual, já por 4 anos. Nós estamos entrando no 4º ano de segmento dessa população e fazendo uma série de estudos sorológicos no aspecto de dengue, zika e chikungunya. Então, inicialmente, a gente recrutou 500 pessoas. Tem alguns bias de recrutamento que estudo populacional a gente gera, depois a gente tem que corrigir estatisticamente no futuro, mas é uma corte predominantemente feminina, caucasiana e casada. Tá? Com 60% vive em casa, tem alguns apartamentos ali, mas o pessoal fica em casa há bastante tempo, e tem uma renda média
que para o Brasil não é baixa, R$ 2.000 de renda média, mas é o segundo bairro mais pobre, São José do Rio Preto. Tá? Controlado por... Você tem violências tradicionais, tem algumas ruas ali que a gente precisa de certas autorizações para entrar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? De vez em quando, a gente perde muito membro da corte que é privado de liberdade. Houve uma invasão perto ali, o pessoal, vários saíram para ir na invasão para ganhar casa de graça, etc. Então, apesar da renda ser potencialmente um pouco mais alta que a média, ela tem todos os problemas que a gente sabe. O que é importante é 83% é visitado por agente de saúde, ou seja, tem um programa de saúde da família, com 11 visitas ao ano, ou seja, basicamente uma vez ao mês, em média, você tem uma visita lá. Quer dizer, é uma situação teoricamente boa, né? 78% afirma ter sido vacinado por vacina de febre amarela, a gente sabe que é mais que isso, mas isso é quem diz que é vacinado. E 85% diz que sabe como é transmitido dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E 92% diz que previne a dengue, tá? Que toma medidas para prevenir a dengue, seja utilizando inseticida, etc., etc. Então, a gente fez no primeiro ano, a gente coletou aqueles 1.400, depois baixou para 900, e nós tivemos um ensaio de dengue ali próximo, algumas pessoas saíram do estudo porque foram vacinadas para dengue. Então, no final, nós tivemos 777 pessoas que nós acompanhamos nos 2 primeiros anos. Tá? A entrada no primeiro ano foi 2016, foi 2015 para 2016, nós tivemos uma epidemia de dengue e uma epidemia foi quando circulou a zika. Né? Na entrada da corte, ou seja, no começo, 73% da população já era soropositiva para dengue. Ou seja, apesar de ter água ali é 100%, tá? Eu nem botei, mas 100% tem água e esgoto naquela região. 73% já era positivo. Naquela época, o número de casos de zika descrito no município se contava na mão, era 4 ou 5. 10% da população já era positiva para zika. Tá? No ano seguinte, passou para 85% era positivo para dengue e 30% positivo para zika. Nós tivemos uma taxa de ataque de pouco mais de 20 e poucos por cento para zika. Nós tivemos pacientes com sintomas agudos, todos eles, quando tinham febre, acompanhavam, a gente detectou dengue 4, dengue 1, dengue 2 circulando naquele bairro. Mas isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Você dividia essa corte em 4 grupos. Quem era zika positivo e dengue positivo no primeiro ano, quem era zika positivo e dengue negativo no segundo ano, zika negativo, dengue positivo e zika negativo e dengue negativo. E a gente acompanhou, então, essas 4 populações e viu a taxa de ataque de dengue foi absurda. Tá? Dengue mesmo. E a taxa de ataque de zika foi por volta de 25%, 30%. Todo mundo vai questionar, mas os ensaios sorológicos e reações cruzadas, etc. Esse ensaio que a gente utilizou aqui é o ensaio do professor Luiz Carlos, aqui da USP, e ele se mostrou extremamente sólido quando você analisa isso aqui. Como, por exemplo, você só tem a sensibilidade é alta e a especificidade também é alta. E você percebe, estatisticamente isso foi feito pelo Albert, você percebe que o exame é sólido quando as incidências de zika, no grupo zika negativo, dengue positivo, zika negativo e dengue negativo, é absolutamente a mesma, ou seja, a pré-exposição a dengue não alterou o desempenho do teste de zika. Então, mostrou então, que nós tivemos uma taxa de ataque, basicamente por volta de 30%, e hoje nós temos uma população 30% soropositiva. Tá? Então, temos os casos sintomáticos, nós confirmamos 8 casos de zika sintomáticos, então nós tivemos uma taxa de sintomático para assintomático de 19 para 1 nessa população. Tá? A gente tem dados de mosquito lá também, mas não interessa. O que interessa agora é, nós tivemos uma altíssima circulação de dengue naquele ano. Tá?
nós tínhamos na entrada mais de 75% da população já era positiva para dengue. Não há diferença de sexo em relação à dengue, soroprevalência, que é uma coisa muito questionada. A mulher tem mais dengue, tem menos dengue. Na verdade, a mulher tem maior incidência, talvez porque ela procure médico mais. Zika, absurdamente, ela procura mais, por questões óbvias. Mas a prevalência é a mesma, ou seja, as pessoas elas são expostas igualmente. É só uma questão de acesso ao sistema de saúde. Porque você vê na literatura diversos questionamentos. Fica mais em casa, trabalha... São questões mais filosóficas do que realmente reais. A exposição é a mesma. Óbvio, para dengue, tem diferença de idade. Quanto mais velho, mais prevalente, até porque uma doença está circulando há muito tempo. E Zika se mostrou claramente igual em todas as faixas etárias, mostrando a introdução do novo agente. 10% da população já tinha Zika antes da gente saber que tinha Zika na cidade. Quer dizer, então, realmente Zika passou debaixo do nosso nariz durante alguns anos. E quase 20% da população só converteu em um ano, com uma taxa de sintomático para sintomático de 1 para 20. Como é que eu explico? Se na literatura é por volta de 1 para 5, 1 para 8, né? Talvez 3 explicações aí que nós tivemos. Altos níveis de anticorpo antidengue, protegendo, pode ser uma explicação. Altos níveis de anticorpo antifebre amarela, protegendo, seria uma outra explicação. Ou o nosso protocolo de vigilância não era eficiente para a doença aguda. Também pode ser uma explicação. Mas o que é importante é que 70% dessa população ainda está suscetível à Zika. Diferentemente do que você tem colocado hoje, que Zika acabou, que não tem como testar a vacina de Zika, que não tem mais perigo, que Zika é um problema que... Não, Zika está aí. Nós estamos tendo circulação ainda em São Paulo, e lá em São José do Rio Preto a gente tem. Mas quando a gente fala de proteção, todo mundo lembra. Não, mas o que existe, na verdade, é o enhancement. Né? O que é o Antibody Dependent Enhancement e o que a gente trabalha isso? Esse é um modelo de Antibody Dependent Enhancement, e esse modelo também é igual àquela figura dos sintomas também, só serve para dar prova. Né? Que é um modelo onde anticorpos heterotípicos, ao invés de neutralizar o vírus, facilitam a infecção, aumentando a carga viral e aumentando a doença. Esse fenômeno tem que ser visto de uma forma muito mais complexa. Porque, do mesmo lado que você tem a questão dos anticorpos, você tem a questão do pecado antigênico original do outro lado e a resposta inespecífica de células T também. Esses dois fenômenos eles se resumem aqui embaixo numa tempestade de citocina, que foi muito bem modelada pelo Bota, onde ele mostra que toda essa tempestade de citocina leva a fenômenos clínicos muito claros induzidos por citocina. A hipotensão, o choque, a trombocitopenia, as manifestações hemorrágicas que você tem na dengue são derivados dessa cascata induzida por essas citocinas. Isso dito, o que é ADE para levar isso? Né? Então, ADE é um fenômeno experimental muito fácil de se reproduzir in vitro. Me dá um anticorpo, uma célula e um vírus, eu vou brincar até conseguir ADE. Tá? Isso é muito bem descrito in vitro para alfavírus, raiva, coxsackie, corona, HIV, todos eles fazem ADE in vitro. E flavivírus? Flavivírus nós temos a questão do dengue heterotípico. Mas, na verdade, se você trabalhar concentrações, até o anticorpo homotípico de dengue causa enhancement in vitro. Estou falando in vitro. E, obviamente, todos os flavivírus trabalhando, ao contrário, conforme você trabalhar, você consegue esse enhancement in vitro. Mas, em vivo, a única evidência razoável que nós temos, e foi mais fortalecida num artigo publicado pela Eva Harris recentemente na Science, no final do ano passado, é de dengue, tá? Onde esses anticorpos heterólogos induziriam numa infecção secundária, um aumento de carga viral, uma piora clínica significativa e uma tempestade de citocina pró-inflamatória. Então, isso foi descrito para dengue. Baseado nisso, eu, o Nikos Vasilakis e o Carlos Sariol propusemos, no ano passado, num artigo que a gente publicou no Trends in Microbiology, uma definição de ADE. Tá?
Então, a gente definiu a ADE como um fenômeno experimental in vitro comum, mas raro em vivo. E quando ele ocorre em vivo, ele tem que levar a uma piora clínica, normalmente associado com manifestações hemodinâmicas, um aumento de viremia e um perfil de citocina pró-inflamatório. Tá? A gente propôs isso e, em cima disso, a gente resolveu estudar os nossos pacientes com Zika. Existe ADE olhando esses 3 pilares: piora clínica, aumento de carga viral e citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente acompanhou pacientes com dengue e com Zika, primário e secundário, em São José do Rio Preto, e analisou carga viral, analisou o perfil de citocinas e manifestações clínicas. A primeira coisa é que, naquele momento, não havia diferença dos níveis de IgG entre as duas populações. Quer dizer, quem entrava com dengue ou quem entrava com Zika, a proporção de infecção secundária era mais ou menos a mesma. Nós só tivemos uma doença grave, que foi no grupo de dengue, tá? Uma manifestação clínica mais grave. E não havia, no grupo de Zika, nenhuma diferença clínica, seja gestante ou não gestante, entre o grupo dengue positivo e dengue negativo naquela população. E nós vamos ver, então, o quê? Carga viral. A carga viral do Zika em pacientes IgG negativo e IgG positivo é absolutamente a mesma. Usando como controle o dengue, a média é a mesma, mas no dengue você tem os outgroups. E esses outgroups são os pacientes que estão com maior manifestação clínica, pior manifestação clínica, e também tem um perfil de citocinas aumentado. Quando a gente acompanha dentro do grupo de Zika, não tem diferença entre os perfis de citocinas pró-inflamatórias em primário e secundário. No grupo de dengue tem, como já havia sido descrito anteriormente. E os pacientes que são outgroups são exatamente os que têm os maiores níveis de citocina. Nós não tínhamos poder estatístico para mostrar ADE em dengue, mas tínhamos poder estatístico para mostrar que não existia ADE em Zika, baseado nisso. Isso aqui é ainda mais complexo, vocês vão ter que acreditar em mim, é uma correlação entre nível de citocina com carga viral. Não tem diferença nenhuma no grupo de Zika. Então, a gente escreveu que esse artigo saiu publicado ano passado no Clinical Infectious Disease, mostrando que a carga viral e o perfil de citocina não suportam a existência desse fenômeno ADE. Mas se não causa, será que alguma outra coisa pode acontecer? Será que nós temos proteção, por exemplo? E isso sim. Nós fomos olhar perfil de dengue, anticorpos antidengue na minha população geral e quem teve infecção sintomática para Zika. Você espera que seja o mesmo. Se não tiver nenhuma proteção, o nível de anticorpos nas duas populações tem que ser a mesma. E não é. Na verdade, a gente demonstra que pacientes que têm anticorpos contra a dengue 1 e contra a dengue 4, maiores níveis de anticorpos, eles não têm infecção sintomática, eles têm assintomática. Tá? Então, mostrando que esses anticorpos heterotípicos causam uma proteção contra a doença sintomática. Tá? E a gente utilizou um nível de positividade PRNT 1 para 40 em PRNT 90 bastante alto para falar. O que a gente fez? A gente pegou cada pessoa e falou: isso aqui tem anticorpo contra a dengue 1, contra a dengue 2, contra a dengue 3 ou contra a dengue 4, baseado nesse threshold de 1 para 40 em PRNT 90, que é muito alto. Nós somos muito estritos nisso. E aqui tem uma série de discussão, né? Porque dengue 1 e dengue 4. Se você for olhar evolucionariamente falando, dengue 1 e dengue 3 são os mais próximos. E por que dengue 1 e dengue 3 não, e dengue 1 e dengue 4 sim? A resposta aí, na verdade, talvez tenha sido com o tipo de anticorpo e o tempo que ele foi gerado. Nós não temos circulação de dengue 3 há mais de 10 anos. Então, esses anticorpos anti-dengue 3 que estão aí nessa população provavelmente são em baixa quantidade e altíssima afinidade, por serem anticorpos selecionados. Enquanto os anticorpos de dengue 1 e dengue 4 foram gerados por uma epidemia 2 anos antes. Você tem alta quantidade, mas baixa afinidade. Então, essa baixa afinidade que causaria o ADE em dengue secundária, ele está protegendo contra a Zika.
que, na verdade, um pouco do que a gente tem visto por aí. Tá? Mas a gente começou a procurar outros cofatores. Ali nós estamos falando de uma região endêmica de febre amarela. E a gente foi olhar, então, as gestantes. O que a gente tinha de gestante? A gente fez um estudo de gestante com gestantes PCR positivo. Tá? Deixar bem claro, o que aconteceu com as suspeitas? Eu não sei o que aconteceu com o suspeito, eu não sei qual foi o desfecho, que se nasceu. O que nós estudamos foi 57 gestantes PCR positivas durante os 3 trimestres da gestação e acompanhou o desfecho delas. E o que é o desfecho? O que a gente considerou desfecho? Alteração radiológica, tá? Clínica ou o desfecho virológico, detecção de vírus no feto ao nascimento. A primeira coisa que a gente vai dizer para vocês é, não teve microcefalia em nenhum das 57 crianças. Ótimo. Essas crianças nasceram normais? Não. Tá? Na verdade, nós tivemos 15, por volta de 28% de incidência de alguma manifestação. Algum achado, vou deixar bem claro. Algumas coisas que a gente achou ali pode ser um achado ocasional, mas a gente achou. E essa exposição ocorreu nos 3 trimestres. A gente detectou o Zika ao nascimento em 35% das crianças, e quando você junta as crianças que a gente detectou Zika nelas, mais da metade delas a gente também teve um achado clínico, tá? Importante. Então, o que era importante nesse grupo? Nós tivemos alta taxa de desfecho, de achado, mas muito menos grave do que foi descrito pela Patrícia Brasil, com a corte do Rio de Janeiro, que é o único estudo comparável, que é um estudo de corte prospectivo de mulheres Zika positivo. Esse é o único. Não dá para a gente discutir o que aconteceu em Recife, Salvador, etc. O que se pode comparar esse estudo é com o estudo da Patrícia Brasil, que é o mesmo tipo de estudo. Nós não achamos microcefalia. Tivemos achados radiológicos em 17% dessas crianças. Qual a importância desses achados? A gente não sabe. É um achado. O que nos chamou muita atenção foi os exames otoacústicos anormais, por volta de 11%, e atrofia retinal, atrofia da retina. Mas se você somar o clínico e o laboratorial, ou seja, a detecção do vírus na criança ao nascimento, a transmissão vertical pode ser maior que 50%, o que é extremamente preocupante. Isso a gente foi o primeiro grupo que descreveu danos no 3º trimestre. Na verdade, uma dessas crianças que está aqui, ela foi infectada 15 dias antes do nascimento. Ela nasceu, a gente achou danos, a gente publicou isso na época, era o começo dessa história toda. E esse é um trabalho que a gente publicou ano passado que me chama a atenção. A questão da viremia transitória. Essas mães, elas excretavam vírus na urina e no limiar de detecção do teste, CT de 38.8, 38.1, continuamente. Às vezes dava positivo e negativo. Esse positivo e negativo pode ser exatamente pela questão do limiar de detecção do teste, que você está exatamente na dose, no nível de detecção 50, tá? Mas todas elas ficaram negativas após o parto, sugerindo que o reservatório do vírus dessa infecção, por ser chamado crônica, né, seria ou o feto ou a placenta. Tá? Todas elas, logo após o parto, elas ficaram ativas. Quando a gente estava estudando isso, tem esse artigo publicado por um grupo de pessoas mostrando que, se você fizer um mapa de microcefalia no Brasil e fizer um overlap com o mapa de vacinação de febre amarela, eles se correlacionam totalmente. Ou seja, onde não vacina para febre amarela, teve microcefalia. Onde você vacina, você não teve microcefalia. Tá? Foi feito para esse pessoal, o professor Tawil está nesse daí, o professor Mauro, e é um estudo, falei, não é meu, mas a gente resolveu testar. Já vale a pena testar? Nós pegamos as minhas crianças e as crianças da Patrícia Brasil, crianças não, as mães do grupo da Patrícia Brasil, e foi olhar carga viral
nível de anticorpo no momento da infecção. Quer dizer, não no desfecho, mas na amostra onde foi feito o diagnóstico da mãe, no soro da mãe no momento da infecção. A gente comparando quantidade, CT, uma medida indireta de carga viral contra anticorpo, a coisa parece ser jogada assim, mas quando você separa, em preto estão as crianças que não tiveram desfecho, em vermelho as crianças que tiveram desfecho grave. Tá? E no X o CT, no Y, diluição de anticorpo. Você vê claramente que separa. As mães com maior quantidade de anticorpo antifebre amarela não tinham. E, na verdade, se você fizer a média geométrica de anticorpos neutralizantes e comparar com o desfecho, você tem um efeito significativo. Um P significativo, mostrando que anticorpos antifebre amarela estão correlacionados com o melhor desfecho da criança. Você viu que eu não falei protegem, eu falei estão correlacionados. Tá? Como é outro assunto que a gente vai ter que discutir na frente, mas esse é um achado que a gente considera importante. Como eu disse, isso foi feito com amostras de 2 cidades, São José do Rio Preto e Rio de Janeiro, as 2 cortes prospectivas que têm esse tipo de amostra. Nós não temos essas amostras no Nordeste brasileiro, porque o estudo foi tudo feito retrospectivo. Eu não acho que o sangue da mãe ao nascimento é representativo de uma infecção que ocorreu há 6 meses atrás. O que interessa para a gente é o sangue da mãe no momento da infecção. Então, vindo toda essa questão de enhancement até agora, nós não temos evidência de enhancement clínico, tá? Não tem evidência de enhancement em mulheres grávidas, como foi proposto originalmente, quer dizer, o que está causando a microcefalia é o enhancement. Se fosse assim, São José do Rio Preto inteiro era microcefálico, porque você viu a proporção. Existe algum nível de proteção contra a zika sintomática por anticorpos anti-dengue, que eram os vírus que mais, principalmente com dengue 1 e dengue 4, que eram os vírus que mais circulavam recentemente. Não tem significância para dengue 3 e para dengue 2 no município. Tá? Nós precisamos entender mais isso. Mas os anticorpos antifebre amarela estão correlacionados com melhor prognóstico em mulheres infectadas por Zika. E, para acabar, no meio dessa confusão e no meio da loucura de febre amarela, a gente começou a morrer muito macaco na região da Vila Toninho, que a gente conhece e trabalha bem lá. E a gente achava, alguns deles eram febre amarela, né, Renato? Ali, mas era macaco demais morrendo para febre amarela de menos lá. E a região a gente conhecia tão bem, essa região da Vila Toninho, que a gente conhecia até os macacos da cidade, ali. A gente sabia onde morava, os grupos de macacos que tinham ali. E começou a morrer muito macaco. E a gente começou a testou outros vírus, e de repente a gente achou Zika nesses macacos mortos. Com a pulga atrás da orelha, eu liguei para minha colega Betânia, que sabia que estava trabalhando com os macacos. Falei, Betânia, procura nos seus macacos. E a Betânia também achou nos macacos dela. Na verdade, a gente achou em 16 macacos o vírus. Os achados de patologia desses macacos são os mais diversos possíveis, então a gente não tem nenhum sinal que seja uma infecção grave nos macacos, não tem nada patognomônico como se acha na febre amarela. Que a gente acha o vírus em diversos tecidos, e a maioria dos macacos, com exceção de uns sapajos, o resto tudo eram calitrix. Todos eles eram calitrix. E a grande maioria deles morreram por trauma, choque, acidente, etc., o que não é normal. Apesar da gente ter PCRs nossos, PCRs da Betânia, a gente ficou querendo maior confirmação disso. A gente fez um acordo com a Illumina desenvolveu um kit especificamente para a gente trabalhar, e nós conseguimos sequenciar o genoma completo de 4 desses macacos através do vírus em fígado, cérebro e pulmão.
Foi um trabalho dificílimo, porque você imagina um fígado podre, na verdade, em decomposição, você extrair o RNA, gerar uma biblioteca e conseguir fazer o genoma completo desses vírus. Foi um trabalho enorme, mas o vírus, que só para a gente mostrar, é o vírus mesmo que circula no município, no caso. Mas a gente não estava satisfeito com o que a gente achou, a gente resolveu fazer infecção experimental em Calitrix. Será que isso realmente ocorre? Será que o Calitrix realmente é suscetível à infecção por Zika? Então, nós infectamos 4 Calitrix. Isso foi feito lá com a área de experimentação animal lá do UFMG, né? Juntas com o Mauro, a gente fez isso. Então, a gente mostrou, o vírus infecta, o vírus faz viremia, o vírus ele gera IgG. Posteriormente, 2 desses macacos, a gente reinfectou 6 meses depois. Eles tiveram sem viremia. E agora, 11 meses depois dos macacos, nós coletamos o sangue de novo. Eles têm anticorpos neutralizantes na faixa de 1 para 640, tá? O PRNT. Então, o que a gente concluiu é que a gente detectou Zika em primatas não humanos. Tá? Uma coisa fundamental desses quando a gente fez a infecção experimental é que os macacos ficavam extremamente fáceis de manipular no período virêmico. Ou seja, eles estavam doentes. Eles estavam... É aquela preguicinha que a gente tem doente, e talvez isso explique o trauma dos Calitrix e o óbito. Porque, Renato é experiente, pegar Calitrix não é fácil, né? Para você pegar e matar um Calitrix de trauma, como estava ocorrendo, provavelmente esse macaco não estava, não com uma doença que ia matar, mas o suficiente para deixar ele fácil de manipular. Como a gente manipulava fácil os Calitrix experimental, os Calitrix na natureza também, como estavam doentes, eram fáceis de ser capturados, e por isso talvez explique um pouco dessa mortalidade excessiva que a gente tem de Calitrix. Tá? A gente sequenciou o vírus, era muito parecido com o vírus que circula lá. Há uma correlação espacial e temporal entre a detecção dos macacos da carcaça e a detecção de Aedes Zika positivo no mesmo quarteirão. Temos esses dados de correlação, porque a gente coleta mosquito naquele bairro semanalmente faz 3 anos. Então, a gente sabe toda a distribuição espacial de mosquitos positivos. E o vírus pode infectar macacos experimentalmente, gerar viremia e soroconversão. Estou dizendo que isso é reservatório? Não. Estou dizendo que isso é um ciclo silvático se iniciando? Não. Mas tem potencial para isso. Tá? Precisa ser estudado com mais calma. Como eu disse, a primeira vez que a gente viu isso, a gente ficou preocupado, quer dizer, e o fato de isso ter sido identificado em 2 lugares distintos, né, tanto pelo nosso grupo quanto pela Betânia, lá em Belo Horizonte, com os macacos de 2 estados, e as mesmas espécies, com os mesmos vírus, isso nos leva a uma... Se o vírus não está criando um ciclo silvático ainda, mas pelo menos ele está probing, né? Ele está ali entrando em contato com esse primata. E isso terá implicações muito claras em termos epidemiológicos a médio e longo prazo. Tá? Então, eu queria agradecer os colaboradores que a gente tem nesses estudos, principalmente na Universidade do Texas, o professor Nicos e o Scott, na UFMG, a Betânia e o Mauro, a Fiocruz, a Patrícia, aqui na USP, o professor Chico, o professor Massad, o Luiz Carlos, o Edson, a Dani, o Rigon. Lá em São José do Rio Preto, a Secretaria de Saúde tem trabalhando muito com a gente, principalmente o Isalco e a Andréa Negri. Na Unesp, o João Pessoa e a Paula Hall têm colaborado bastante com a gente. Na Fundação de Medicina Tropical, em Manaus, que a gente também atua, o Marcos Lacerda e a Maria Paula Mourão. E na Universidade Yale, o professor Albert Coe. E toda a turma do laboratório, as meninas que fazem esse trabalho. Principalmente, eu gosto muito de agradecer esses alunos de medicina que estão aqui embaixo, que são os que vão lá para a Vila Toninho tomar sol sábado à tarde, fazendo inquérito epidemiológico, discutindo com pessoas, pedindo sangue, coletando sangue e visitando o churrasco, porque você entra no meio do churrasco do cara.
abraço de bêbado na rua. O trabalho com população é sempre sensacional da inter-relação humana, e então quero agradecer o trabalho deles. Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Não sei se me alonguei demais, mas era essa a ideia. Obrigado. Como é que a gente faz? A gente pode abrir umas perguntas, né? Então, acho que o microfone para o Jonas, porque acho que tem... Muito obrigado. Ô, Maurício, excelente palestra. Eu gosto muito não só dos seus dados, mas do jeito que você apresenta e prepara. Fica muito fácil de entender, porque realmente é muita informação. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu tenho uma dúvida, assim, me surpreendeu muito esses dados das grávidas e a relação da vacina e da proteção em relação aos sinais graves de Zika nos fetos. Eu queria saber se você tem algum dado similar, mas com uma população adulta. Então, por exemplo, se eu vacinar com a vacina da febre amarela, você acha que eu posso ficar mais protegido em relação à Zika? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se você tem alguma explicação em relação àquele famigerado surto de microcefalia no Nordeste, que sempre que eu dou aula, os meus alunos sempre me perguntam isso, talvez você possa me ajudar, e se existe algum dado em relação a essa vacinação de febre amarela também ao surto de Zika que ocorreu na Polinésia Francesa. Bom, em relação à Polinésia Francesa, não tem vacina lá de febre amarela, né? Então, não se vacina lá. Esse dado de febre amarela é uma coisa que me incomoda. Tá? Se você for ver, você falou proteção entre aspas, né? Eu não digo proteção, eu disse correlação. Talvez eu esteja olhando para uma coisa e achando outra. Tá? Você me fez uma segunda pergunta, né? Como é que eu explico a microcefalia do Nordeste? Eu tenho certeza que não é a febre amarela. Existe uma correlação. Talvez alguma proteção. Em relação à microcefalia do Nordeste, eu vou lembrar do filme A Vida Continua, que conta a história do Dom Francis, né, na época do CDC, que era o que você acha, o que você sabe, o que você pode provar. Tá? Que era sempre um mantra que se repetia no CDC na emergência do HIV. O que você acha? Eu sei o que eu acho. O que eu sei o que eu sei. O que eu posso provar, eu não posso provar ainda. Eu acho que eu sei, mas eu não vou te falar. eu acho o seguinte, tem um paper da Suyan, que saiu sexta-feira, na Nature Communications ou na Nature Medicine, sobre célula CD8, dengue, protegendo contra microcefalia. Não sei se você viu isso. Um modelo experimental de camundongo. Tá? Ela mostra que camundongos imunizados contra a dengue, tá, desenvolvem células CD8 que protegem contra a microcefalia, tá, induzida por Zika. Então, ele imuniza com dengue, depois infecta com Zika e aquela célula CD8 protege. Saiu na Nature, só que não explica. Porque se fosse isso, você não teria microcefalia no Nordeste, onde, em Recife, 90% da população tem CD8 para... Mas é por aí. A questão não é... Tem uma questão temporal. Tá? Eu acho que esse é um ponto que precisa ser mensurado. O que eu acho que é uma questão temporal. E a gente tem procurado isso. Nós estamos fazendo um estudo exatamente agora, tentando achar isso. Então, sem querer forçar a barra, mas você não acha que tem relação com nenhuma das teorias da conspiração, vacina, questão nutricional, questão genética da população? Foi Zika mesmo. Foi Zika mesmo. Mas a microcefalia... Zika mesmo. Mas você tem dados muito interessantes no Sudeste que quando você toma junto com dados epidemiológicos de outras doenças, que suportam mais ainda a teoria. Quer dizer, que, de novo, é o que eu acho. Como eu não posso provar, eu prefiro... Tá bom. Não, mas, assim, não, sim, sem dúvida, Zika, sem dúvida,
tem um mecanismo modulador de proteção, tá, induzido por flavivírus, se é célula CD8, como diz a Suyan, se é anticorpo com dengue, ainda nós não chegamos lá. Anticorpo anti-dengue, anticorpo anti-zika, anticorpo anti-febre amarela. Como eu te disse, o anticorpo anti-febre amarela mostra uma correlação. Será que ele é um marcador de verdade da proteção ou ele é um surrogate marker? Eu estou olhando uma coisa que é induzido por outra. Eu não sei. Quer dizer, ainda está meio obscuro. Tem algumas coisas que eu gostaria de provar que eu ainda não consigo provar. E uma última pergunta. Se você tivesse olhado o anticorpo contra a dengue nas grávidas, você acha que teria alguma correlação? O Albert mostra no estudo dele de Salvador, que, salvo engano, não está publicado ainda, mas eu já vi a apresentação dele, que, por exemplo, na corte dele, anticorpo anti-dengue 2 protege. Tá? Mas, de novo, se você for olhar, por exemplo, o meu grupo populacional de gestantes em Rio Preto é muito pequeno para eu analisar isso. Tá? Então, eu tenho que trabalhar isso multicêntrico. Na verdade, só 3 grupos têm essa amostra no momento da infecção, que é o meu, na verdade, 4. Meu, Patrícia Brasil, Manaus e Saulo. São os 4 grupos que têm corte prospectiva. Isso só vai ser feito quando os 4 trabalharem juntos, porque o N tem que ser muito alto. Eu, a Patrícia e o Marcos, que é o grupo de Manaus, já estamos começando a fazer. Tá? Mas, assim, eu não acho que é o tipo de anticorpo. Maurício, como o Jonas disse, acho que sua palestra é altamente didática, acho que funciona muito bem, a gente consegue acompanhar muito bem, parabéns. Eu fiquei curioso, Obrigado. na verdade, com 2 coisas. Primeira, essa questão de talvez a placenta ser um reservatório de vírus, como deu, pelo menos, um pouco a entender, porque quando a criança nasce, basicamente, você para de... Eu queria saber o que você acha sobre isso, se realmente ele está usando o vírus, tem um tropismo pela placenta, a placenta, de alguma forma, meio que defende o vírus contra os anticorpos. Uma segunda pergunta, que eu achei muito interessante, é a questão do Calitrix, que você achou nos macacos. O vírus parece ter um tropismo também pelo cérebro. E talvez, será que ele gera algum tipo de dano cerebral que faz com que os macacos, então, tenham um comportamento diferente e venham a morrer? Que seria alguma coisa similar com o que acontece com os bebês, por exemplo? Não, eu acho que... Bom, vamos lá. Vamos começar pelos macacos, vamos de trás para frente. Eu acho que a gente achou o vírus no cérebro de alguns macacos, tá? Mas não significa que ele teve uma encefalite que levou ele ao óbito. Assim como a gente tem encefalites por dengue, que a pessoa vai para o hospital, tem encefalite, depois tem alta. O que eu acho dos macacos é aquilo que a gente viu no modelo experimental. Você tem uma infecção sistêmica, eu não posso falar que eles tiveram febre, porque eu não medi febre na infecção experimental, mas é óbvio que ele devia estar com febre, eles estavam meio prostrados. Então, quer dizer, isso leva à captura do macaco naquela loucura da febre amarela. Não sei quantos milhares de macacos você viu morto por trauma nesses últimos 2 anos. Quer dizer, a população sai matando macaco, gente. Por mais que a gente vai na imprensa, fala, não precisa. Então, você tem um macaco que, teoricamente, é extremamente ágil, difícil de pegar, prostrado. A hora que ele está prostrado, está lá com febre. Eu não sei se você já teve dengue, é uma desgraça. Você fica lá que você não quer sair da posição horizontal. Mesmo que não seja uma sintomatologia grave, e quando a gente viu, eu não mostrei aqui, os Calitrix, eles têm um aumento, um pouquinho de hemoconcentração, eles têm um aumento de enzima, quer dizer, eles estão numa doença sistêmica, branda, mas sistêmica, que deixa eles prostrados, facilita a captura. Em relação à placenta, tem alguns trabalhos mostrando o vírus infectando a placenta, o tropismo na placenta, mas eu, na verdade, ali, toda essa história da Zika, eu fiz uma abordagem um pouco diferente. Eu abandonei um pouco o estudo in vitro no laboratório e resolvi trabalhar muito mais com o estudo populacional. Porque o in vitro, você vai competir com gente, você sabe, a gente trabalha com modelo experimental, né? Manda anticorpo, gera 40 camundongo nocaute em uma semana, você não tem condição. Então, quer dizer, a minha abordagem é vamos trabalhar com as nossas fortalezas.
O que a Fortaleza, que São José do Rio Preto, me oferece? É um hospital bem montado, um sistema de saúde bem montado, uma região endêmica para 2, 3 vírus. Então, eu vou trabalhar com estudo populacional, que eu acho que vai oferecer algumas respostas. Porque aquele negócio, o efeito laboratorial pode ser lindo em alguns fenômenos bem específicos, mas se eu vi 1000 pessoas e nenhuma delas apresentou aquele fenômeno, aquilo ou é um artefato de laboratório ou é um mecanismo que não tem importância em termos de saúde pública. Ele pode ter uma importância magnífica em termos de bioquímica celular, tá? Ou de entendimento de fisiopatologia ou de mecanismos imunológicos. Mas se eu vi 1000 pessoas e não achei o evento, aquilo não tem relevância epidemiológica para isso. Então, eu resolvi seguir essa abordagem. Então, qual que é o mecanismo? Eu realmente não sei te dizer, porque não foi o que eu procurei. O que eu procurei olhar o fenômeno e realmente abandonei o mecanismo porque eu achei que não tinha condições financeiras de você atirar para todos os lados. Você não tem ideia do custo que é um estudo populacional de 1.500 pessoas. Tá? Você tem que ir todo fim de semana, bater casa a casa, entrevistar gente, coletar sangue, transportar sangue, centrifugar, fazer entrevista, tem que coletar, a enfermeira tem que ser contratada, porque você não... É absurdamente caro isso. Eu vou fazer primatas e temos uma pergunta que chegou pela internet. Com relação aos primatas, uma coisa que eu acho que é interessante, mesmo os animais que morreram com febre amarela, aqui no estado de São Paulo, o que nós observamos é a loata, o bugio, morre de febre amarela. Você vê o animal com o vírus, você detecta o vírus, sequencia o vírus, isola o vírus e encontra no fígado dele lesões compatíveis com uma doença hepática hemorrágica como a febre amarela. Os calitrix não apresentam esse tipo de sintomatologia quando ele chega para o laboratório. O que acontece? Eles ficam letárgicos e a maior parte dos calitrix que deram positivos para a febre amarela morreram por eletroplissados, ou seja, encostaram na rede elétrica e morreram, coisa que um bicho esperto como eles não faz normalmente. Morreram por agressão por cachorro, coisa que é virtualmente impossível, porque um cachorro, por melhor que seja caçador, não consegue pegar um calitrix. Ou morreram atropelados. Ou seja, eles estavam numa fase letárgica da doença. O interessante é que o famigerado calitrix positivo da Alameda Franca, aqui de São Paulo, ele morreu, mas ele teve uma oportunidade muito interessante. Ele era um pet. Então, ele foi mantido em suporte por um veterinário por um bom tempo. Ele sobreviveu à fase letárgica da doença, onde ele não estava com suporte, e algum tempo depois desenvolveu sinais hepáticos. Então, o que nós acreditamos que não se sabia, por exemplo, na sintomatologia e no processo patológico da febre amarela em calitrix, é que a doença provavelmente se estende neles. E a maior parte dos animais do gênero calitrix que ficam doentes com febre amarela, eles morrem ou por uma agressão ou por um outro fenômeno, numa fase ainda de letargia. Outro fator que mata muito calitrix infectado por febre amarela é infecções oportunistas. Observamos em muitos desses animais bacteremia importante, parasitemia importante, que causou o óbito desses animais, mas a febre amarela estava numa fase inicial. A gente viu isso também nesses animais nossos. Vários deles tinham bacteremia e parasitemia importante. Então, eu acredito que, como o Maurício colocou, ainda é muito cedo para falar do papel que esses animais podem adquirir. Eles estão sistematicamente bem distantes dos animais que realizam o papel como reservatórios na África originalmente. Mas é uma coisa que nós não podemos deixar de ignorar. A Aline Matos, doutoranda no Instituto de Medicina Tropical aqui da Universidade de São Paulo, ela gostaria de saber se você detectou também alterações entre sorotipos de dengue em pacientes com outras manifestações neurológicas, como Guillain-Barré e encefalite. Nós não tivemos, em São José do Rio Preto, um grande número de Guillain-Barré ou encefalites. Na verdade, nós tivemos algumas encefalites, assim, conta-se nos dedos,
E Guillain-Barré foi interessantíssimo que em 2016, quer dizer, no auge do negócio, eu fui chamado 4 vezes seguidas para ver Guillain-Barré, nas 4 Guillain-Barré de dengue, não de zika. Na verdade, a gente está esquecendo, e eu nem abordei nisso dessa vez, mas existe um erro enorme nosso em considerar a descrição clínica de zika tal qual feita na ilha de Ape, ou na Polinésia, como todo o espectro da doença. Ali, somando o IA, até chegar no Brasil, tá, você tinha menos de 300 ou 400 casos bem descritos de Zika. E se você pegar alguns dos originais, hoje a gente sabe que não era Zika, lá atrás, mas tudo bem. De repente, o vírus atingiu 200 milhões de pessoas. Tá? Ou, pelo menos, 200 milhões de pessoas foram expostas aos vírus, alguns milhões ficaram doentes, tá? Ou foram infectados. Oficialmente, 250, 300 mil ficaram doentes. Tá? Então, começa a ver todo o espectro da doença. Hoje, na minha opinião, o que a gente está vendo Zika realmente é uma dengue menos fenômeno hemorrágico. Menos. Subtrai o fenômeno hemorrágico. O resto, a gente vê todas as manifestações atípicas de dengue, encefalite, Guillain-Barré, tudo isso dengue tem também. A gente está vendo com Zika. Mais ou menos, sinceramente eu não sei. A gente faz vigilância de Guillain-Barré em dengue? Não. Então como é que eu posso falar que Guillain-Barré em Zika é mais prevalente? É mais prevalente porque chama atenção. Quer dizer, você teve um pico de Guillain-Barré na Bahia. Foi bem documentado pelo pessoal da Bahia. Mas você tinha uma vigilância 5, 6 anos atrás de Guillain-Barré? Não tinha. Quer dizer, os 4 Guillain-Barré que eu tive em 2016, dentro do meu hospital, que eu fui ver e tive a possibilidade de fazer método diagnóstico, os 4 eram dengue. E mais, em algumas localidades, e principalmente aqui em São Paulo, no Nordeste você vê o pico de Zika, abafou a dengue. Né? Não tinha dengue, não houve co-circulação de dengue e Zika no Nordeste. Em São Paulo, dengue e Zika co-circularam com o predomínio da dengue, nos anos onde houve. Quer dizer, o número de casos de Zika era quase 10 vezes mais dengue para cada Zika. Então, a gente tem que tomar com muito cuidado. Eu vou falar uma coisa que ninguém vai ficar bravo comigo, mas eu acho que em algum momento nós exageramos um pouco a Zika. Em alguns momentos, tá? Em algumas coisas. Eu entendo, é muito fácil você olhar para trás e falar, olha, nós exageramos nisso. Né? Como, por exemplo, no H1N1 em 2009. Né? Foi aquele barulhão. Foi realmente um barulhão. A gente tinha um medo de uma coisa muito pior. A gente ficou esperando uma epidemia de microcefalia no Sudeste, que não aconteceu. Quer dizer, óbvio que a gente exagerou porque a gente não sabia. Mas algumas coisas precisam ser recolocadas em perspectiva. E agora nós estamos exagerando ao contrário. Agora tem gente dizendo assim, não, Zika acabou, vamos para outro assunto. E não acabou. Nós temos população suscetível. Nós tivemos, na semana, esse ano, uma microcefalia no nosso hospital. Tá? Que não tive naquela corte prospectiva. Mas esse ano eu tive uma microcefalia no meu hospital por Zika. Ela continua acontecendo. Conta gotas. Se criar, se estabelecer um ciclo silvestre, vai ser mais complicado ainda. Mas do jeito que está agora, ela está. Hoje, olhando Zika em São José do Rio Preto, é igualzinho o dengue 2. O que é? Circulação, baixo nível, contínua. Exatamente. Dengue 2 circula todo ano em São José do Rio Preto, desde 2006, que é quando eu comecei a monitorar. Tá? Pode ser antes, provavelmente, mas quando você começa a monitorar em alta quantidade, desde 2006 você detecta dengue 2. Poucos casos por ano, a cada 10 anos ele dá uma microepidemia. 700 casos, 500 casos. Nunca dá igual a dengue 4, 20 mil, mas está sempre lá. Quando você pega os dados de Zika a partir de meados de 2016 para cá,
O que você tem? Bota uma curva de dengue 2 e zika, ela está uma em cima da outra. Uma doença crônica, um vírus endêmico numa população. Se ele continuar nessa circulação críptica de baixo número de casos, ele fica para lá para sempre. Ô Maurício, eu queria saber também sua opinião sobre um caso recente que até foi publicado sobre a persistência do Zika. A gente viu que o vírus, não demonstraram, pelo menos parece, que o vírus se mantém em baixa viremia durante, sei lá, semanas. Eu queria saber se você acredita nisso, se isso realmente você já viu algum caso, se isso pode até influenciar nos casos que a gente vê, então, do Zika se manter circulando. Eu não sei de qual trabalho exatamente você está falando. Tá? Você tem alguns trabalhos que o Edson fez aqui, com criança que ficou a longo prazo. Você parece que em situações específicas, em situações normais, você detecta o vírus a longo prazo. Agora, uma crítica muito pesada a esses trabalhos como um todo, eu não estou falando especificamente de nenhum, mas em geral, vários deles, é que ele é muito baseado em PCR. O fato de eu estar detectando RNA não significa que eu estou detectando agente infeccioso. Tá? Tem uma diferença absurda nisso. E, então, eu acho que alguns dogmas que a gente tem, a viremia acaba em 5 dias, eles não são absolutos. A gente pode ter situações onde esse dogma é quebrado e a coisa. Agora, o questionamento é qual que é a real importância epidemiológica disso de novo também. Né? Quer dizer, se você tem uma pessoa em 1000 que tem uma viremia de 100 dias, aquela uma pessoa em 1000 não vai ter importância nenhuma. Porque, agora, é vírus infeccioso? É uma carga viral que permite infectar? Até em termos comparativos, em termos de brincadeira, né, quando se discutiu a questão lá da transmissão da febre amarela por esperma, né, detecção do vírus do febre amarela do esperma, eu brinquei comigo mesmo. Né? Pô, será que um cara com febre amarela tem a menor condição de fazer uma transmissão sexual? Eu acho que não deve estar preocupado com transmissão sexual no meio de uma crise de febre amarela. Mas essa é brincadeira de dizer que é o seguinte, a gente tem que tomar as coisas em absoluta perspectiva do fenômeno epidemiológico como um todo. Tá? O fulanizar a questão, de falar uma pessoa, uma questão, é muito importante para aquele fulano. Mas quando você joga em centenas de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, aquele fenômeno é comum. De novo, se ocorre só um em cada 1000, não é. Se ele ocorre em 10%, 15% ou 20%, não, sim, aí tem importância. E aí nós temos que mensurar isso. Então, todo trabalho desse tipo é válido, é ótimo, é importante, e ele tem que ser reproduzido para ver se isso é um fenômeno normal. Às vezes, aquela pessoa tem um HLA específico que não monta uma resposta específica, e aquela pessoa é um virêmico crônico. Pode ser daquela pessoa especificamente. Ou pode ser que aquela cepa viral tenha um mecanismo de vazão, etc. Aí a coisa começa a ficar complicada. Então, esses fenômenos têm que ser estudados a fundo. Vou fazer só um comentário relacionado com a questão ainda anterior, que eu acho que é importante a gente anotar que no Brasil a contagem de casos de microcefalia ela era realizada anteriormente, mas nunca houve um estudo efetivo da incidência, um estudo epidemiológico de microcefalia. E quando eu falo isso, sabia-se o número de casos de crianças microcefálicas, porque isso era anotado no SINASC. Mas a causa de cada uma dessas microcefalias nunca realmente foi estudada. Então, de repente, teve um aumento de microcefalia, associou-se com Zika, mas um estudo de base falando, houve um aumento de microcefalia, não houve até o momento, não há fundamentos para falar isso de forma epidemiologicamente válida. A situação do Guillain-Barré é ainda pior. Porque, apesar de ser um evento que pode estar associado a diversas infecções e a diversas de outras causas também, não existe nenhum serviço epidemiológico atualmente no país fazendo a contagem desse tipo de dado. Então, fazer uma comparação efetiva de quanto de Guillain-Barré está associado a Zika é um problema porque nem se sabe quantos casos de Guillain-Barré de verdade estão ocorrendo. Então, para qualquer estudo que seja feito a partir daí, nós temos uma dificuldade inicial, que a informação inicial nós não temos. Qualquer fenômeno que você começa a contar, obviamente você vai ter um aumento absurdo
Se eu botar unha encravada como doença de notificação compulsória a partir de amanhã, eu vou ter uma epidemia de unha encravada. Isso, obviamente, uma epidemia artificial, artificial de quem não sabe ler tabela, mas vai. Mais alguma pergunta? Também muito interessante esses dados, as consequências não microcefalias das crianças que nascem de mulheres grávidas infectadas por Zika. Eu me pergunto também, após o nascimento, né, se uma criança ela for exposta à Zika e o corpo dela ainda está em desenvolvimento, o encéfalo está em desenvolvimento, eu queria saber a sua opinião sobre isso, em relação ao aprendizado e tudo mais. Eu acho essa a questão mais importante agora. A questão mais importante é essa, o que vai acontecer com essas crianças. Ou melhor, eu vou te fazer a pergunta, o que aconteceu com as minhas crianças? Eu não sei. Eu não sei porque, por uma série de motivos, e o sistema de saúde ele tem uma capacidade de trabalhar contra ele que é absurda. Quer dizer, nós tivemos problemas sérios durante aquele estudo porque a gente estava fazendo o exame demais. Nós tivemos que interromper o estudo de acompanhamento porque, teoricamente, essas crianças eram normais e não eram para ser acompanhadas com exames. Porque elas nasceram do tamanho normal, então elas não tinham microcefalia, não era para ser o protocolo de atendimento. Você sabe disso, Fabi? Você lembra disso? Nós tivemos essa discussão lá. O sistema é engessado. Então, essas crianças são normais, ponto. Não são, mas são. Porque a definição de caso, elas não entram. Aí a gente pedia exame para essas crianças, o sistema não autorizava, porque essas eram crianças normais, não eram para estar no protocolo. Isso chegou um momento que eu resolvi que eu passei a conduta, elas estão sendo acompanhadas pelo sistema de saúde do município. A universidade saiu dessa história, pelo menos a nossa, por isso. Nós não acompanhamos mais essas crianças. Agora, esse é o estudo mais importante que tem que ser feito hoje. Existem relatos de alterações que se agravam após o nascimento. Foi publicado aqui, o Edson publicou isso. Mas, de novo, eu não me preocupo, assim, não é que eu não me preocupo. Aquela criança microcefálica grave, tá? Quando eu fui em Salvador, o auge da epidemia, eu fui lá em Salvador, vi aquilo lá com o Albert. Aquelas crianças me preocupam, tá? Mas me preocupam muito mais as que nasceram aparentemente normais, que a gente não sabe qual é o real impacto que tinha disso. Que eu falei, quase 50% das crianças a gente detectou ou manifestações radiológicas pequenas, ou virúria ou viremia ao nascimento da criança. Será que isso pode levar a um desenvolvimento neuropsicomotor alterado daqui a 2, 3 anos? Será que essa criança vai chegar lá na 7ª, 8ª série e ela vai ter um comportamento, um desenvolvimento, um desempenho escolar não adequado porque tem alguma doença de base que a gente não detectou 10 anos atrás? É isso que me preocupa mais. E é isso que eu acho que nós não estamos vendo. De novo, a gente está olhando as crianças com microcefalia. Eu acho que elas estão. Mas as que não são microcefálicas, nós estamos olhando para elas. Eu comentei com você antes, né, de começar a palestra do Maurício, que eu estou acompanhando. Infelizmente, não estou lá também, né, Maurício? Você sabe que, infelizmente, não deu certo. Não foi por falta de má vontade. Não foi falta de vontade eu faço nossa. doutorado na Faculdade de Saúde Pública. E, inicialmente, eu iria acompanhar justamente as crianças da corte do professor Maurício. E estou acompanhando agora uma corte em Jundiaí. E o que nós temos observado lá é uma pesquisa que tem muitos braços, então tem uma equipe muito grande acompanhando essas crianças, e eu estou vendo as questões fonoaudiológicas. Então, do que eu estou vendo, do que eu posso dizer hoje, assim, a gente tem uma preocupação com disfagia, nós temos casos de disfagia, alterações de fala já, porque nós temos crianças com 2 anos, quase completando 2 anos e meio, e o que é esperado
para essa idade, então, aos 6 meses a gente espera balbucio, depois começar as primeiras palavras com consoante vogal. Algumas coisas não têm aparecido. Então, crianças com 2 anos que estão com balbucio ou com uma formação muito precária ainda de fala e linguagem. Mas, Fabi, elas são as microcefálicas ou teoricamente normais? As teoricamente normais, exatamente. E assim, acho que talvez eu não me expressei bem na pergunta anterior, que também existe a preocupação das crianças que não que nasceram de mães que não foram infectadas por Zika e ainda na tenra idade foram expostas ao Zika. Eu queria saber se existe algum estudo, se existe alguma abordagem para isso, porque, igual eu falei, o corpo ainda está em formação. Teve crianças que foram infectadas assim, no finalzinho da gestação. Agora, infectadas logo após o nascimento, eu não sei te dizer. Eu acho que isso não é mensurado. Você acha que pode ter uma consequência? Não sei. Não sei, porque eu acho que não. Se eu fosse apostar, não, porque acesso, tropismo, modo de infecção, tem muito a ver. Se você lembrar das nossas aulas de patogenia viral, o modo de infecção tem tudo a ver com a manifestação clínica posterior. De novo, eu estou falando eu acho. Tá? Eu não estou dizendo que eu posso provar. Eu tendo a achar que não. A infecção neonatal, ela tem uma rota de infecção diferente, talvez uma carga viral de infecção diferente, ela tem um acesso diferente. Então, a criança dentro do útero tem uma biologia muito diferente da criança fora do útero. Não sou especialista nessa área, não entendo muito disso, não entendo quase nada, para não dizer porcaria nenhuma. Mas eu acho que... E se eu tivesse que apostar, eu falaria que não. Bem, vamos... Maria, uma pergunta e aí nós encerramos aqui. Pega o microfone, senão quem está pela internet não escuta. Voltando um pouco sobre a discussão sobre os macacos, eu queria saber, e os macacos vivos? Existe algum estudo sorológico com os vivos na região? Existe um trabalho publicado, existe um pré-print do Edson, né? Daqui da USP, mostrando isso daí. E existe um trabalho muito interessante do Jean-Félix Drexler, que ele fez na Nordeste brasileiro, mostrando a presença de anticorpos anti-Zika, e, na verdade, também alguns anti-dengue, alguns anti-chikungunya, em várias regiões de primata do Nordeste brasileiro, alguns de zoológico, alguns de vida livre. Tal. Mas é interessante que ele mostra a sorologia, mas ele não gosta dos dados dele, né? Ele questiona muito os títulos de PRNT e tal, mas o fato é, ele achou anticorpo. O Edson aqui, eu acho que achou vírus também, o Edson, né? No pré-print do Edson é vírus. Então, eu acho que você tem várias evidências somadas que contam uma história. E eu tenho certeza absoluta de outro grupo no sul do Brasil que isolou Zika de primata também, mas eu acho que lá é morto também. Aliás, a pessoa me ligou assustado com a frequência que ele achava, que era mais ou menos a frequência que eu achava também. Nós lá no Adolfo Lutz também testamos alguns primatas que foram encaminhados para nós, para Zika, dengue e vários outros arbovírus, e também não encontramos evidência sorológica nos animais aqui do estado de São Paulo. Testamos animais do zoológico, testamos animais provenientes de diversos parques também. A ideia era numa investigação para febre amarela e incluímos diversos outros arbovírus. Mas eu acho que é uma evidência que precisa ser procurada, é um estudo que precisa ser realizado. Agradeço ao professor Maurício compartilhar essa experiência, esse momento, tá? E agradeço a todos vocês que acompanharam aqui na sala dos estudos avançados e pela internet. Obrigado.
Muito obrigado.